Glória a Jesus. Pastor Jesus, irmãos. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, irmãos. Romanos, capítulo 5, versículo 19, irmãos. Diz assim, irmãos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós sabemos, né, irmãos, que a graça veio por Jesus, e se existiu o pecado lá no Éden, e aquele pecado passou a todos os homens, nós sabemos que a obediência de Jesus também serviu para a justificação de todos os homens. Então, em Cristo, somos feitos justos. Em Cristo, nós somos justificados para quê, irmãos? Alcançar a vida eterna. Mas, junto com Cristo, veio a graça, né, irmãos? A graça, o favor imerecido. E aí os irmãos podem perguntar, como que nós conseguimos suportar as coisas, né, irmãos? Porque é tanta coisa nesse mundo, e o cristão, ele consegue suportar, consegue seguir adiante. E eu digo para os irmãos que nós não temos força para isso, irmãos. Nós só conseguimos vencer pela graça de Deus. Jesus, ele veio e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele deu a vida por cada um de nós. Mas ele derramou uma graça, irmãos, um favor imerecido sobre nossas vidas para podermos suportar as coisas, para poder seguir adiante. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, passamos pelas lutas, temos que entender que é a graça que está derramada sobre nós. Não é porque nós temos força, não é porque nós tomamos decisões corretas somente, não é isso. Eu estou vivo, eu estou de pé porque eu segui pelo caminho certo. Tá, mas por que seguiu pelo caminho certo? Eu estou de pé porque Deus me livrou. Tá, livrou. Mas como que Ele te livrou? É a graça que é derramada sobre nós. Então existe um poder, irmãos, um poder que é maior. Como diz aqui, né? É maior que qualquer pecado, irmãos. É a graça de Deus. E por essa graça, homens venceram tantas coisas, irmãos. Conseguiram vencer tantas coisas por essa graça. Né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui, né, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim: Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele anuncia o quê? Que, quando ele diz aqui, né, irmãos, o que foi entregue a ele, e ele afirma, né, que ele está dizendo não é dele, está escrito, né, irmãos, está escrito. Não foi só ele que teve um encontro com Jesus, depois de ressuscitado, não. Os apóstolos também tiveram. E ele diz, né, irmãos, ele afirma que ele trabalhou muito pela obra, mas não ele, era a graça que estava com ele. Era a graça que foi derramada sobre ele. Então ele não fez a graça de Deus vã. Por quê, irmãos? Porque tem um motivo para Deus derramar graça sobre nossas vidas. Tem um motivo para Jesus derramar a graça sobre nós. Para que é derramada essa graça? É para podermos seguir adiante. Podemos, irmãos, cumprir o ministério que Ele nos deu. Todos nós temos um ministério. Ainda que nem todos sejam pastores, ainda que nem todos sejam cooperadores, sejam bispos, ainda que nem todos louvem, ainda que nem todos orem na igreja, irmãos, nós temos um ministério importantíssimo, que é ser luz do mundo e sal da terra. E para ser luz do mundo e sal da terra, nós precisamos do quê, irmãos? Da graça. Sem a graça, ninguém consegue. Então, nós precisamos da graça de Deus para poder confessar o nome dEle. Nós precisamos da graça de Deus para trabalhar pelo Evangelho. Nós precisamos da graça de Deus, irmãos, para estar no culto. Imagina um culto, né, irmãos? Temos aqui um salão, aí vem eu aqui um dia,
pregar a palavra e não vem irmão nenhum. Que culto é esse, irmãos? Que culto é esse? Então é necessário aquele que prega, é necessário os irmãos também para prestar culto a Jesus. Porque eu não estou aqui, né, irmãos, eu não estou aqui somente para passar a palavra aos irmãos. Eu estou aqui, assim também como os irmãos, para prestar culto a Jesus. Estamos prestando um culto aqui. E se vier um visitante, ele vai participar desse culto, irmãos. Então, além de nos reunirmos para aprender, nos reunirmos para nos achegar a Deus, nós também nos reunimos prestando culto a Ele. Então, isso é importante. Então, só para estar aqui, nós precisamos da graça derramada sobre nossas vidas, irmãos. Porque nós não temos capacidade, não temos força. Porque as coisas que acontecem no dia a dia poderia facilmente nos impedir. As tribulações, as lutas, são suficientes para nos impedir de prestar culto a Jesus. Só não impede, por quê? Porque a graça é derramada sobre nossas vidas. A gente podia dizer assim, o apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi dado como morto até, ele apanhou muito, ele foi castigado demais, mas é porque ele era um homem de pulso, é porque ele era um homem forte, irmãos. Nada disso, né? Ele venceu tudo isso, por quê? Porque a graça estava com ele. Ele mesmo afirma isso. Então, quando ele, por exemplo, no momento difícil da vida dele, ele recebeu um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, e foi dito a ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele entendeu isso daí, irmãos. Ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E ele começou a dar glória a Deus em todos os momentos da vida dele, seja nos momentos bons, nos momentos difíceis, porque ele entendeu que a graça estava sobre ele. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 10, irmãos, diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse versículo 13 é conhecido por muita gente, irmãos. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu, quando era mundano, eu tinha um adesivo desse no meu carro, irmãos. Posso tudo naquele que me fortalece. A minha irmã me deu esse adesivo para pôr no carro. Eu coloquei. Né? Nem sabia, irmãos, o que queria dizer isso daí. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu achei que eu podia. O que eu pedisse, ele podia me dar, podia fazer, e pode mesmo, né, irmãos? Mas o apóstolo Paulo está se referindo aqui, irmãos, a passar necessidade, a passar fome, a terem abundância, é tudo, né, irmãos? Então, posso tudo naquele que me fortalece. Não importa a circunstância, não importa o que eu estiver enfrentando, eu sei que a graça dele está sobre a minha vida. Eu sei que ele está em mim, eu sei que ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. Por quê, irmãos? Porque nós, o ser humano, ele confia nele mesmo. Isso é natural, irmãos. Todo ser humano confia em si próprio. E Jesus, desde o começo, ele vem ensinando a acabar com isso. Desde o começo, as primeiras pregações de Jesus vem ensinando a abolir isso daí. A negar-se a si mesmo, a ser pobre de espírito, a ser pacificador. Quem quer ser pacificador, irmãos, no mundo? Quem quer ser? Ninguém quer ser pacificador. O povo quer pôr lenha na fogueira, quer ver o negócio acontecer. O cristão não, ele vem sendo instruído de forma diferente. O cristão, ele não vem sendo instruído a buscar por vida fácil. Não, é pelo contrário. Ele vem entendendo que ele vai passar por momentos difíceis se ele não aprender facilmente. Porque se aprender facilmente é muito melhor, irmãos. É muito melhor aprender e não precisar, irmãos, passar pelo estreito do que não aprender e Jesus permitir, irmãos. Porque se precisar permitir, ele vai permitir. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós entendemos a mensagem de Jesus, entendemos e sabemos, conhecemos, irmãos, é muito melhor. É muito melhor eu entender que eu não tenho força de mim mesmo e que a minha força não é suficiente para eu vencer o demônio mais fraco que existe. É mais fácil eu entender isso do que eu confiar na minha carne, confiar nas minhas forças e ter que passar pelo estreito, irmãos. Porque o inimigo ele vai querer me pôr no estreito. E se eu não tiver aprendido isso, eu vou passar por muitas lutas até que eu possa ser aperfeiçoado nessa parte. Então essa parte nós temos que entender muito bem, irmãos. Muito bem mesmo. A palavra, irmãos, tem que estar em nossos pensamentos. Durante o dia, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos... durante o tempo todo, irmãos, essa palavra ela tem que martelar em nosso entendimento. Nós temos que olhar para situações
e refletir na palavra. Ver a situação que as pessoas estão enfrentando e discernir aquilo ali. Botar diante da palavra para entender o que acontece com as pessoas. Saber o que acontece conosco, irmãos. Por que está acontecendo comigo essa situação? Aí a palavra está no meu coração, no meu entendimento. Aí eu trago a luz da palavra. Não, isso está acontecendo comigo, é por causa disso, disso e disso. Entendi. Entendi, irmãos. Pronto. Entendi já. Já é meio caminho andado, agora é praticar. Fulano, ciclano está passando por tal situação. Por que está passando por essa situação? Traz a luz da palavra. Vai entender, irmãos. Vai entender. Vai aprender. Vai praticar, irmãos. Praticar. Porque senão, se nós não aprendermos, irmãos, é como uma criança. Você dá um conselho para uma criança. A criança é obediente. Ela vai ser castigada, irmãos? Não vai. Não vai ser castigada. Por quê? Porque você já ensinou para ela, mostrou para ela e ela obedeceu. Agora, você mostra o perigo, você mostra que não tem que fazer, a criança vai lá e faz. Vai padecer ou não vai, irmãos? Vai padecer. Daqui a pouco leva um tombo, volta com o joelho ralado, aí você olha, eu não te falei? Eu não te falei que era assim? E nós, irmãos? A nossa luta é contra pecado. A nossa luta é contra a morte. Nós lutamos contra a morte em todo o tempo. Se nós vacilarmos, irmãos, estamos em perigo. Em todo o tempo, em todo momento, estamos em perigo. E ainda que somos salvos, vamos sofrer o dano, irmãos. Os irmãos já viram alguém ser resgatado, irmãos? Os irmãos não tiveram oportunidade de ver pessoas sendo resgatadas. Porque quando você fica sabendo que o fulano, o ciclano foi resgatado, a primeira coisa que vem em mente, foi salvo, olha que bênção. Mas e o que ela padeceu para ser resgatada? E o que ela sofreu para ser resgatada? Era melhor não ter se envolvido num acidente. Era melhor não ter se envolvido. Se envolveu, agora precisa ser resgatada. Vai padecer, vai sofrer, vai ser resgatada, mas vai sofrer. Na batalha que nós enfrentamos, a luta que nós enfrentamos, a guerra que nós enfrentamos, irmãos, o melhor é aprender a guerra. O melhor é se prevenir, o melhor é andar na linha, andar de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, para padecermos o mínimo possível. O mínimo possível. E padecer por Cristo. Porque quando nós erramos, irmãos, quando nós erramos e padecemos, é justamente, irmãos. Não é padecer injustamente, é padecer justamente. Porque nós erramos e estamos padecendo. Padecer por Cristo é quando você não deve nada e alguém vem e faz o mal para você. É quando você faz o bem e a pessoa faz o mal. É quando você faz o que é certo e você é injustiçado. Isso é padecer por Cristo. Quando falta a obediência da nossa parte e as consequências vêm, isso é padecer justamente. Isso não é padecer por Cristo. Isso é padecer pela desobediência, irmãos. Então o apóstolo Paulo ele entendeu a graça de Deus. E nós temos que entender a graça de Deus sobre nossas vidas. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. A graça tem que estar sobre nossas vidas, irmãos. Eu sempre falo para os irmãos que para o cristão ele permanecer aos pés de Cristo é melhor na necessidade do que na abundância, irmãos. É muito mais fácil. É muito mais fácil na necessidade o cristão se achegar a Deus do que na abundância ele se achegar a Deus. Então nós temos que entender tudo isso. Eu digo para os irmãos que o mais fácil é o cristão aprender com as necessidades do que aprender a ter abundância, irmãos. Aprender a ter abundância é muito difícil. É como Jesus mesmo disse, né? Ele fala do rico, né? São poucos os ricos, irmãos, que são salvos. Por quê? Porque um rico, para seguir após Jesus, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Então, para ele conseguir, é muito complicado. Ele vai ter que empregar muita força mesmo. Muito mais força do que aquele que passa por necessidade. Porque na necessidade é mais fácil você se achegar. Na abundância, irmãos, vai ter que estar bem firme mesmo para se achegar a Deus. Mas o importante para nós, irmãos, é a graça que está derramada sobre nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele entende isso perfeitamente, né, irmãos? Né? Como diz aqui, ó, versículo 12, né? Sei estar abatido, sei também a ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter a abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus. Teve alguns irmãos que